Queridos irmãos, mais uma vez, paz de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Romanos, onde o apóstolo Paulo faz uma breve ou uma mini biografia de Abraão. Você sabe que não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Isso você acha no capítulo 16 de Romanos e no versículo 22 diz assim: eu, Tércio, escrevi esta epístola. Quem escreveu a epístola aos Romanos foi Tércio. O autor da epístola foi o apóstolo Paulo. Mas ele tinha como que uma espécie de um escrivão. Assim como Jeremias tinha Baruque no Antigo Testamento, Jeremias citava e Baruque escrevia. Assim o apóstolo Paulo citava e Tércio escrevia o que o apóstolo falava. E aqui em Romanos, capítulo 4, Paulo vai tratar sobre a fé verdadeira. E eu quero pensar um pouco com vocês, homens que estão aqui nesta manhã, sobre quais são as características de uma fé verdadeira, ou o que é uma fé verdadeira. E Paulo vai usar aqui, no versículo de número 16, ele vai citar aquilo que Deus falou, quando ele disse, porque eu te constituí, pai, versículo 17, pai de muitas nações. Quem está falando aqui não é Abraão, quem está falando aqui não é o apóstolo, quem está falando aqui é Deus. Isso está em Gênesis 15 e também em Gênesis 17. É uma repetição do que Deus liberou sobre a vida de Abraão. E aí fecha aspas no versículo 17 e continua dizendo: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa é uma definição de fé que o apóstolo Paulo vai usar aqui em Romanos, dizendo que a fé verdadeira é aquela capacidade de chamar à existência as coisas que não existem. Já para começar chocando vocês, eu quero dizer que esta é uma fé que não pertence à nossa categoria de seres humanos. Nenhum de nós temos essa capacidade de fé. Nenhum de nós somos criadores. Nós somos criativos, mas nós não somos criadores. Essa qualidade de fé, de chamar à existência aquilo que não existe, nenhum mortal nessa terra tem essa habilidade. Só Deus pode dizer de um caos total, haja luz, e a luz passar a existir. Só Deus tem esse poder de do nada criar alguma coisa. A nós os seres humanos, essa fé não nos alcançou. Nós temos outros tipos de fé e eu vou trabalhar a respeito dessas qualidades que Deus colocou em nós. Mas essa de chamar à existência aquilo que não existe, ela é pertencente somente a Deus. Se você pegar os melhores cientistas hoje e colocá-los em um quarto vazio, em uma sala vazia, e deixá-los ali por uma semana, sem absolutamente nada, só uma sala vazia, por mais inteligentes que sejam esses cientistas, daqui uma semana você vai voltar lá e você vai encontrar uma sala vazia. Porque eles são criativos, mas eles não são criadores. Eles não têm capacidade de do nada criar alguma coisa. Eles precisam de alguma coisa criada, como nós temos o microfone. Ele é feito de alumínio, de ferro, de cobre. Isso porque Deus já criou isso e colocou na terra. Nós, como criativos, exploramos aquilo que Deus criou, mas nós não temos poder de do nada criar alguma coisa.
Nós precisamos de algo já criado pelo Deus Criador de todas as coisas, para inventarmos uma mesa, um copo, uma garrafa, uma cadeira que você está sentado, uma roupa que você está vestindo, um sapato que você está calçando. Nós conseguimos realizar essas coisas porque alguma coisa já foi criada por Deus. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Essa é a primeira definição de fé, que é a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. Aí, em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo de número 3, nós temos agora uma outra forma de expressar a fé, é uma outra definição de fé, e aí a gente começa a se encaixar nela. Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé nós entendemos que os mundos, eu não sei se o pessoal, embora eu não combinei com eles, mas se o pessoal da mídia puder projetar o texto bíblico, vai me ajudar bastante e também vai ajudar os irmãos que estão lendo, se for possível. Desculpa por não ter combinado antes, porque nem eu sabia pregar essa mensagem aqui. Eu vim aqui, até subir nesse púlpito, eu estava com outra mensagem no meu coração. Mas Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui nesta manhã. Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Uma tradução fala: o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio à existência daquilo que é invisível. Veja esse texto aí na sua Bíblia. Já não é como Romanos 4, 17 e 18, que é chamar à existência o que não existe. Hebreus 11, versículo 3, é tornar visível. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Foi chamado à existência de algo invisível. É invisível, mas é real. Essa é a fé que Deus coloca no nosso coração. Os olhos humanos não podem ver, mas os olhos da fé já conseguem ver. Não é uma realidade aqui, não é uma realidade na minha conta bancária, não é uma realidade na minha casa, não é uma realidade no meu ministério, não é uma realidade na vida dos meus amigos, não é uma realidade no nosso mundo, mas já é uma realidade no mundo espiritual. Você já conseguiu enxergar e agora você vai tornar real aquilo que estava em uma outra dimensão no mundo de Deus. A fé é essa capacidade de você enxergar aquilo que os homens não podem enxergar, de você conseguir ouvir aquilo que os homens não podem ouvir, e que dentro de você, pelo Espírito, já é uma realidade. Por exemplo, 1 Reis 18, 42, o Elias chega para Acabe, 3 anos e meio sem cair uma gota d'água sobre a terra. Não tinha uma única nuvem no céu. E o profeta diz para o rei: levanta, arruma o teu carro e corre, porque já estou ouvindo o barulho de abundante chuva. O profeta consegue ouvir aquilo que o rei não consegue ouvir. Quem anda com Deus consegue ouvir aquilo que as pessoas desse mundo não conseguem ouvir. Eles não estão ouvindo nada, ou se estão ouvindo a respeito de crise, de incapacidade, de impotência, de falta de recurso. Quem anda com Deus enxerga no mundo espiritual, e você já sabe que vai chegar uma abundante chuva. E porque você, como diz o pastor Ricardo, já enxergou o futuro, você começa a mudar o seu presente. Os homens não estão enxergando, mas você já enxergou. Então, se a fé é enxergar o que é invisível,
E a fé de Deus é a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. E Hebreus 11, versículo 1 tem a melhor definição de fé, de que a fé é a convicção, eu vou pedir para os irmãos projetarem, os irmãos vão projetar bastante a Bíblia, os irmãos da mídia. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E o que é que diz a palavrinha ali? O que é uma prova? A prova é algo tangível. A prova, tem uma tradução que fala, é o fundamento. É algo concreto, palpável. Mas ali está dizendo que é a prova das coisas que o mundo não entende isso. Porque a fé é essa capacidade de ninguém enxergar, mas você enxergar e começar a viver como que se aquilo fosse já uma realidade. Já é meu, já recebi, eu já possuo. No mundo espiritual já foi gerado dentro de mim. Apenas no mundo físico ainda não existe, mas é só uma questão de tempo e o milagre vai acontecer. Então, se a fé é a capacidade de chamar o invisível para se tornar real, é você conseguir provar aquilo que não se pode ver, e que é a capacidade de chamar à existência o que não existe. A minha pergunta é: quem é que tem a fé verdadeira? Eu, Edson Teixeira, que sou um ser fraco, limitado, com muitas deficiências, que estou contido no tempo e no espaço, não tenho onipresença, nem onisciência, nem onipotência, sou um ser profundamente limitado. A fé verdadeira é a minha capacidade de acreditar em um Deus que tem todo poder, que pode todas as coisas, que é onisciente, onipotente, onipresente, que é o alfa, é o ômega, que opera nos céus, opera na terra, que estabelece reis, que tira reis, que faz secar o mar, que abre o mar, que seca o rio, que divide o rio, que levanta mortos. A fé verdadeira é um homem fraco como eu acreditar em um Deus que pode todas as coisas. Ou a fé verdadeira é um Deus que pode todas as coisas, acreditar em alguém que não pode fazer absolutamente nada. A fé verdadeira sou eu acreditar em um Deus que pode tudo, ou é um Deus que pode tudo, acreditar em alguém que não pode nada? Olhe bem sério a pessoa que está do seu lado, esse seu irmão aí, e pergunte assim para ele: ou você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? A gente acha que a fé poderosa é a nossa capacidade de acreditar em Deus. E a fé poderosa é a capacidade de Deus acreditar em nós. Olha para você, irmão. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos de idade. Eu, com 13 anos de idade, fui colocado na FEBEM, em São Paulo. Com 15 anos de idade, eu fui colocado na pior FEBEM do Brasil. Eu fui colocado na FEBEM, na Celso Garcia, no Tatuapé, em São Paulo. Hoje é chamado Fundação Casa. Eu fiquei lá no T3, o pavilhão 3 de cima, na cela 11. Eu entrei com 15 anos naquele lugar. Eu saí dali um monstro. Ali é uma fábrica de monstro. Com 17 anos de idade, eu tinha 19 processos. Não precisa esconder a carteira, nem o colar, nada, porque Deus já amansou a fera, já fez um milagre, tá bom? É nóis, mano.
Então, eu lembro do meu pai me chamar. Eu tenho uma marca de facada no meu braço, que foi o meu pai quem deu. Eu lembro do meu pai olhar para mim e dizer assim: Edson, só quando a polícia estourar a sua coluna com uma bala e você for para uma cadeira de roda, talvez só assim você vai parar de ser um criminoso. Isso foram palavras do meu pai. Tinha um policial em uma cidade chamada Tatuí, interior de São Paulo, que ele me odiava. E ele disse assim para mim: eu sei que você fez 18 anos de idade. E se eu mandar parar e você correr, cara, eu vou ter o privilégio de estourar sua cabeça com uma bala. E eu tinha alguns amigos que diziam assim: Edson, o seu futuro, cara, naquela época tinha um Carandiru, ele dizia: o seu futuro é o Carandiru. É para lá que você vai. Você tem tantos processos que se os caras te pegar agora, você já vai direto para o Carandiru. Então eu tinha um pai que dizia: você vai para a cadeira de roda. Eu tinha um policial que dizia: eu vou estourar a sua cabeça. Eu tinha uns amigos que diziam: o seu futuro é o Carandiru. Por quê? Porque eles não são Deus. Eles não têm a capacidade de enxergar o invisível. Eles não têm a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. Mas o Deus Todo-Poderoso olhou para aquele mesmo menino e disse: não é cadeira de roda, não é prisão. Você vai ser um missionário, você vai ser um pregador. Eu vou chamar à existência aquilo que não existe na sua vida. Foi Ele que acreditou em mim. Foi Ele que acreditou em você. Foi Ele que viu em você aquilo que o seu pai não podia ver, aquilo que os seus irmãos não podiam ver. Foi Ele que acreditou em José e disse: eu vou colocar um sonho em você, menino. O seu pai não vê isso, os seus irmãos não vê isso, e muito pelo contrário, vão lutar contra isso. Mas eu vejo em você um governador, e governador você será. Davi, eu vejo em você, pastorzinho de ovelha. Os seus irmãos não veem isso, o seu pai não vê isso, porque nem te convidou para a reunião. O profeta não vê isso, porque se assentou, porque desanimou e viu que é apenas um garoto. Mas eu vi em você o rei de Israel, e eu te chamei, e eu te ungi. Eu chamei você para isso. Aleluia. É Deus que acreditou em você. E eu lembro aí, um cara que me evangelizou, foi interessante a minha conversão, porque o cara que me evangelizou, ele tinha um 38 na cintura e estava fumando um cigarro de maconha desse tamanho assim. Deus me amou muito. E esse meu amigo, o nome dele era Pardal, Pedro, o nome dele, mas o apelido era Pardal. Ele falou bem assim: cara, você vai morrer, cara. Falei: eu vou trocar tiro com os homens. Você sabe que bandido morre mais, não é nem na mão da polícia, bandido morre no meio de bandido mesmo, né? E aí eu sabia que eu ia durar muito pouco. E ele falou assim para mim: aí, mano, mas eu sei quem pode te tirar dessa, tá ligado? Aí eu falei: o que você está falando, cara? Ele falou: Jesus morou. Foi assim, cara. E aí deu uma crise de choro nele. Eu não sabia o que era um arrependimento profundo. Para mim ele estava tendo convulsão. Então eu só lembro que ele arrancou o revólver assim, tirou as balas do canhão assim, e foi esconder o revólver numa raiz de uma árvore, pegou o cigarro de maconha, jogou longe, e esse cara caiu assim. E ele chorava, e eu queria pegar no pulso dele, eu queria ajudar ele, porque eu pensei que ele estava tendo convulsão. Aí de repente ele olhou para mim assim e falou: cara, os 10 anos mais felizes da minha vida foram os anos que eu passei na igreja. Eu era de Jesus, meu pulmão está sujo, meu cérebro está sujo, meu sangue está sujo, eu estou todo sujo. Se eu morrer assim, eu vou para o inferno, cara. Aí olhou para mim assim e disse: e você também? E eu falei para ele: sai para lá com essa boca, cara, tá maluco? Aí ele falou assim: eu conheço um pastor aqui, da Igreja Brasil para Cristo aqui. O filho dele foi para lá, para uma casa de recuperação. Se você quiser, a gente foge para lá. Eu falei: cara, eu não tenho nada a perder, cara. Então, eu pensei assim comigo: eu vou lá, vou dar um tempo de uns 2, 3 meses, depois eu volto 100 por hora.
E eu falei, vou lá, vou dar um tempo. Aí eu consegui convencer outros 2 amigos meus, o Marcelinho Perna Torta e o Zé Bizuca. É o nome dos caras. É o nome dos caras. Hoje seria bullying, né? E eu não sabia porque que o pastor dentro do Fusquinha, ele ia dizendo assim, sangue de Jesus tem poder. Dirigindo o Fusquinha e clamando o sangue de Jesus. Um cheiro de maconha. O pastor doido por tabela e clamando o sangue de Jesus. E a gente chegou na casa de recuperação. Eu cheguei dia 3 de setembro de 1987. E no dia 15 de setembro de 87, o Senhor Jesus me salvou. Foi extraordinário. Ele me deu uma mente nova, um coração novo, um pulmão novo. Ele me deu uma vida nova. Eu não sabia o que eu ia ser no futuro, mas eu sabia que o meu futuro ia ser diferente. Só que eu falava muito na gíria. Meu português era morô, qual é que é, pode crer, isso aí, vamos nessa, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, tá ligado. Era mais ou menos assim. Aí, eu ia orar pelo meu pai, e eu queria dizer assim, eu não sabia falar nada. A única palavra que eu sabia religiosa era tal de piedade. Tem piedade de Deus. Era só isso que eu sabia falar. Mas eu queria orar pelo meu pai. Porque Jesus tinha me salvado e eu estava tão cheio da presença de Deus. E eu queria orar pelo meu pai. Eu sabia do problema do meu pai. Então eu queria dizer assim, Deus, ajuda meu pai a sair desses problemas. Socorre ele, salva ele. Mas eu não sabia usar essas palavras, então eu dobrava o joelho na casa de recuperação, que todos eram das Assembleias de Deus. Eu dobrava o joelho assim, eu dizia assim, e aí Deus, tá ligado, moro, qual é que é, meu coroa, tá na maior presepada necessitando de um help, tá ligado? Eu estava orando, Deus estava ouvindo a minha oração. Mas os obreiros passavam perto de mim e diziam assim, sai trevas em nome de Jesus. Como que se eu tivesse endemoniado. E eu não estava. Eu estava muito feliz, cheio de Deus. Deus já tinha me salvado. Agora só ia mudar meu vocabulário à medida que eu ia lendo a Bíblia. E eu lembro que eu era tão ignorante, mas tão ignorante, que eu vivi dos 9, quase 9 anos até os 18 no mundo do crime. Então eu não tinha linguajar, era só gíria. Eu cheguei lá e os caras estavam falando de Jesus. E para mim, Jesus, ele era brasileiro. Porque os caras falaram que ele tinha nascido em Belém. E eu dizia, interessante. Tá? E aí, a gente vai lendo a Bíblia. E aí que eu fui ver, nasceu em Belém da Judéia, né? É outro continente, outro lugar. Mas era a minha ignorância, eu não sabia de nada. Eu lembro que eu me converti no dia 15 de setembro. E no dia 6 de outubro eu tive uma experiência. E nesse dia 6 de outubro de 1987, eu sei que era o dia 6 de outubro, porque na casa de recuperação, eles oravam e jejuavam muito e liam muita Bíblia. Então, na manhã, o devocional era dia 1, Provérbios 1, dia 2, Provérbios 2, dia 3 do mês, Provérbios 3. Então, aquele dia era o dia 6 de outubro de 1987. E eles estavam lendo Provérbios. E aí, era assim, cada jovem lia um versículo. O líder dizia, vamos ler Provérbios 6, e cada um lia um versículo. E a minha vez foi o versículo 6 de Provérbios 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, siga o seu caminho e seja sábio. E eu fiquei assim, maravilhado com isso. Não o negócio de preguiçoso, o seu caminho, é o negócio da formiga, cara. Porque esse livro não é um livro sagrado? É. E aí o que está falando de formiga? Não, porque Deus colocou. Como é que Deus vai colocar formiga na Bíblia? E eu fiquei encafifado com isso. Deus usou Provérbios 6, versículo 6, para começar uma mudança na minha vida, porque eu não estava acreditando que Deus estava interessado em colocar formiga no livro sagrado. E aí eu fiquei viajando, como dizia, viajando na maionese lá. Aí quando terminou a leitura, que eu não entendi mais nada do que foi lido, o líder, que era um amigo meu, hoje é meu amigo, é pastor do lado de Maringá, numa cidade chamada Sarandi, Jorge Lopes, o nome dele, e ele disse assim, pode se assentar? E eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui sentiu de fazer o comentário de algum versículo? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém levantou a mão, e eu levantei a mão. Falei, eu. Ele falou, o jovem Edson, vem aqui à frente e tal.
Aí eu peguei aquele microfone, que era uma coisa verde desse tamanho, que dava um choque na boca se encostasse. E aí eu comecei a falar, e aí, moçada, tá ligado qual é que é, moro? Formiga dando mó desbaratinado na gente aqui e tal. Aí os obreiros, sangue de Jesus tem poder. Só que eu não sabia nada, eu pensei que eles estavam gostando. E eu fui, eles, o sangue de Jesus tem poder, vai limpando Jeová, vai limpando. Quando terminou a minha parte, esse obreiro falou assim para mim, nunca mais eu vou te dar o microfone para você falar. Tudo que a gente fez aqui esses meses todos, você corrompeu hoje com essa linguagem sua. Cara, mas o fogo que ardeu no meu coração naquele dia, eu falei, eu nasci para isso. Eu nasci para esse negócio, eu nasci para fazer esse trem aí de falar da Bíblia. Eu nasci para isso. E ele disse, nunca mais. E eu fiquei muito triste, porque ele disse que nunca mais. E eu tinha acabado de descobrir que eu tinha nascido para aquilo. Era um vulcão dentro de mim, e aí vem um obreiro engraçadinho dizendo, nunca mais. Aí eu fui para o meio das árvores, dos eucaliptos, e eu lembro muito bem que tinha um morrinho assim de terra, e tinha alguns pedacinhos de madeira lá no chão, e eu sentei naquele morrinho de terra, e fiquei olhando para aqueles pedacinhos de madeira, mas tinha um que me chamou a atenção, porque o formato daquele pedacinho de madeira era o mesmo formato do microfone. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu acho que eu estou ficando doido. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, eu estava lá no meio dos eucaliptos, peguei o pedacinho de madeira e dei asas à minha imaginação. E imaginei assim, o Jorge Lopes, dizendo assim, vamos ouvir agora a poderosa palavra de Deus com Edson Teixeira. Aí eu então, com o meu microfone na mão, subi no meu morrinho, que para mim era o púlpito, e eu olhei para aquele monte de árvores e disse, eu imitando a forma como eles saudavam lá, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. E o vento batia nas árvores e fazia aquele barulhão. Na minha imaginação, era uma multidão de gente dizendo amém. E eu fiquei todo arrepiado. Eu lembro até hoje a primeira pregação que eu fiz. Mateus capítulo 8, o leproso. Mas eu preguei tanto, que eu fui voltar a mim quando tocou 11h45 o sino da casa de recuperação, que era um momento de oração para a gente poder almoçar. Então, quando eu olhei para o meu microfone, um pedacinho de madeira, parecia que tinha nevado, de tanta saliva, mas eu cuspi nessa madeira, que você não tem noção. Escondi o meu microfone lá, e voltei para a capela, todo feliz com o meu segredo, e eu fiquei 9 meses pregando para as árvores. Eu passava a noite lendo a Bíblia, e eu sentia meu coração ardendo, e quando chegava o momento a sós com Deus, eu corria para o meio dos eucaliptos, e era lá que eu ia pregar para as árvores. Claro que era escondido, já pensou? O que as pessoas iam pensar de me ver pregando para as árvores? Nenhum desses dias o presidente viu. Pastor Francisco de Assis, presidente do Desafio Jovem da cidade de Piracicaba, ele me viu pregando para as árvores. Eu estou lá pregando, quando eu olho assim num canto, está o pescoção dele assim. E eu tentei disfarçar que estava fazendo uma peça teatral e tal, mas não deu. Ele só fez assim para mim, que era para ir para a capelinha, e eu fazia assim para ele dar um tempo, porque eu tinha que recuperar a minha cor. Aí eu fui lá para a capelinha, e ele me colocou sentado assim, e disse assim, toma um pouco dessa água. Eu tomei um pouco da água. E ele disse assim, cara, eu te vi pregando para as árvores. Eu falei, pastor, é mesmo, o senhor me viu pregando para as árvores. Porque esses obreiros que o senhor tem aí, diz que eu falo na gíria e não deixa eu falar. E eu tenho assim, eu leio a Bíblia, pastor, e eu sonho, e eu tenho uma mensagem, e aí, como não deixa eu falar aqui, eu vou para a árvore no momento a sós, eu prego para as árvores mesmo. E ele colocou a mão na minha cabeça assim, e disse, eu vou orar por você. E eu lembro até hoje a oração do pastor Francisco, ele era o profeta de recuperação, o fundador, todo mundo tinha um respeito muito grande. Ele colocou a mão assim e disse assim, Deus, guarda o juízo do Edson, não deixa esse menino ficar louco.
Aí sim acendeu uma luzinha vermelha dentro de mim. Eu saí da capelinha e fui lá para o meu quarto mexendo nas coisas. Eu disse, cara, eu estou ficando louco mesmo. O pastor está certo. Deus precisa me guardar. Onde já se viu alguém ler a Bíblia a noite inteira, receber uma mensagem e depois ir pregar para as árvores. Era meu prazer, era minha alegria. Gente, as árvores nunca faltou uma reunião com chuva ou com sol, estavam lá, cara. Nunca murmuraram da minha pregação. Eu estava lá, eu me sentia realizado. E aí, Deus tem as suas formas de falar com a gente. Deus tem as suas formas de falar com a gente. Nessa noite, era uma noite de quinta-feira, ia ter o culto na capela. Na verdade, a gente tinha culto todo dia, mas eu lembro que era uma quinta-feira. Eu estava me arrumando para ir para o culto, esse pastor ia pregar. Ele não ia sempre na casa de recuperação, ele ia lá 1 ou 2 vezes por semana, ele ia pregar, eu gostava muito de ouvi-lo. E eu estou lá me arrumando e eu escutei por lá de fora da janela uma voz masculina dizendo assim, ô meu amor, você atrasou de novo, querida. Aí eu, opa, querida? Aqui é uma casa de recuperação só para homens, aqui não pode entrar mulheres. E o cara dizendo, querida. E aí o cara dizia assim, vem cá, meu amor, eu te perdoo, me dá um beijo. E eu escutava o beijo. Eles estavam se beijando. Beijo tipo árabe mesmo, saliva vai, saliva vem. Eu estava escutando aquilo. Eu dizia, meu Deus. E ele dizia assim, nossa, como que as suas pernas estão lindas. Que vestido bonito que você está usando. Eu falei, não, eu vou lá, eu vou dar um flagrante nesse cara. Sabe aquela alegria carnal? Na pontinha do pé. Isso é a alegria da carne, né? E eu fui na pontinha do pé. Quando eu cheguei assim no canto, gente, eu vi um cara agarrado com uma árvore. Assim. E ele lambia, a árvore estava toda babada. Ele lambia a árvore. Ele beijava a árvore, ele chamava a árvore de seu amor, e não sei o que e tal. Ele abraçava a árvore, era um caso de amor. Aí eu saí correndo para chamar o pastor Francisco, que durante o dia tinha me chamado de maluco, que tinha orado para eu não ficar doido. Eu saí correndo, pastor Francisco, quieto, vem. Aí ele veio comigo assim, eu falei, pastor, olha aqui. Na hora que ele olhou assim, ele disse, não liga não. Esse aí é o Roberto, ele fugiu do manicômio lá de Vera Cruz, Sorocaba. E trouxeram ele para cá, ele é maluco mesmo. E aí o pastor foi saindo e eu fui acompanhando o pastor, dizendo, então, pastor, o Roberto é maluco, né? O cara lambia a árvore, beija a árvore. E o pastor não entendia o que eu estava querendo falar. A loucura do Roberto me tornou o cara mais são do mundo. Porque eu só pregava para as árvores. Louco é o Roberto, que agarra a árvore, que beija a árvore, que lamba a árvore. Então, toda vez que eu ia pregar para as árvores, eu lembrava do Roberto. Eu dizia, Deus, me guarde de tal extremo de loucura. Eu quero só pregar para essa árvore. E aquela árvore teve sorte, porque eu não entendia nada de disciplina, ele estava desviando uma ovelha minha. Ele estava agarrando uma árvore lá, né? O cara estava lá, nunca foi disciplinado. Eu estou falando isso para vocês porque em um dia eu estava pregando para as árvores e eu escutei a voz de Deus. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu tenho 38 anos que eu prego. Se eu escutei a voz de Deus, eu acredito que não enche os dedos das minhas 2 mãos. Não. Eu acredito que em 38 anos eu não escutei a voz de Deus 10 vezes. Assim, audível, Deus falando comigo, não enche os dedos das minhas mãos. Tem pessoas que escutam todo dia, toda hora, e eu não entendo isso. Tenho até inveja dessas pessoas. Mas eu escutei poucas vezes a voz de Deus. A impressão de Deus dentro de mim, pelo Espírito, as Escrituras testificando uma verdade, uma direção, isso sempre. Mas ouvir assim a voz de Deus, nesses 38 anos eu acho que não cheguei a 10 vezes. Mas esse dia foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus.
Eu não sabia eu não sei se naquela época tinha esses lasers que as crianças ficam brincando na parede, ou nos olhos de um goleiro. Eu vi uma luz, e não era um vagalume, irmãos. Aquela luzinha foi passando, mais ou menos dessa cor assim, tipo um azul safira, uma luz bem pequenininha. Ela foi, e de repente ela veio e entrou no meu ouvido direito. Só que aqui dentro de mim ela foi queimando, ela foi queimando. Todos os meus poros, tudo em mim foi aberto. Os meus poros, do alto da minha cabeça, tudo eu vazava. Eu fiquei ensopado. Eu acredito hoje, olhando, que eu emagreci uns 5 quilos naquele dia. Eu fiquei algumas horas debaixo dessa luz dentro de mim. Não era uma luz interna, era uma externa, era uma luz interna. Queimava. E aquela voz disse para mim: eu te levarei às nações da terra como um mensageiro das boas novas. E aquilo abriu todos os meus poros. E quando eu saí do meio dessas árvores, eu saí assim. Não estou dizendo que você tem que ter essa experiência. Deus tem uma experiência singular e particular com cada um. A sarça só ardeu para Moisés, irmãos. A sarça nunca ardeu para Josué. A sarça nunca ardeu para João. A sarça só ardeu para Moisés. A capa de Eliseu só veio no ombro de Elias, só veio no ombro de Eliseu. Não foi para outras pessoas. Deus tem uma experiência singular para você. E Deus me deu essa experiência, essa voz que entrou como uma pequena luz, e ela me varreu por dentro, ela me purificou por dentro, e eu ouvi essa voz estrondosa dentro de mim: eu te levarei às nações da terra como mensageiro das boas novas. E quando eu saí do meio dessas árvores, eu estava ensopado, e esse obreiro chamado Jorge olhou para mim e falou: cara, o que você fez, cara? Você está várias horas sumido, você não escutou o sino, que era para a gente reunir, para orar para o almoço, onde é que você estava? Eu falei: Jorge, desculpa, cara. Deus me visitou no meio das árvores. Ele olhou para mim e falou bem assim: cara, a gente come arroz e feijão, não brinca com isso não. Eu falei: cara, ninguém jogou água em mim, isso aqui é a presença de Deus, eu fui visitado por Deus. E ele disse assim para mim: o que Deus falou para você? Eu disse: Deus disse para mim que eu vou ser um mensageiro das boas novas às nações da terra. E o Jorge, ele olhou para mim e disse assim: cara, você está aqui fugindo da polícia. Você tem um monte de processos, você tem um monte de tatuagens no seu corpo. Você não tem estudo, você fala na gíria, você não tem teologia. Eu ia lá saber o que era teologia. Tudo o que o Jorge falou a meu respeito era verdade. Só que era uma verdade relacionada ao meu passado. E o passado eu não podia mudar. Mas o que Deus falou comigo no meio daquelas árvores era uma verdade a respeito do meu futuro. Ele estava enxergando aquilo que ninguém podia enxergar. Ele acreditou em mim. Ele viu em mim aquilo que nem eu poderia ver. Ele viu em mim aquilo que os meus amigos não podiam ver. Ele viu em mim aquilo que as pessoas não podiam ver. Deus, Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é que é poderoso para chamar à existência aquilo que não existe. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir. Eu tenho uma notícia maravilhosa e eu tenho 20 minutos para compartilhar uma mensagem com vocês. Terminei a introdução, agora eu vou entrar no texto bíblico com vocês. Venha comigo em Gênesis capítulo de número 15, por favor. Gênesis 15, Deus tira Abraão da sua tenda. Deus diz: olha para os céus, conta as estrelas, todos vocês conhecem a história. E Deus diz assim: assim será a sua descendência. E o versículo 6 diz: e creu Abraão no Senhor. O texto vai dizer que Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus fez essa promessa para ele. 75 anos de idade naquela época não era você ser um jovem,
mas também não era você ser um ancião, pela quantidade de anos que eles viviam naquela época, mas era você ser uma pessoa madura. Deus diz: Abraão, você vai ser pai. E o Abraão disse: eu creio. Só que Deus sabia muito bem que essa fé que Abraão tem em Deus, em Gênesis 15, e eu vou fazer uma afirmação que pode chocar vocês, mas eu vou provar teologicamente para vocês que ela é verdadeira. Essa fé que Abraão tem em Gênesis 15 é uma fé que não serve para nada, e é uma fé que não produz nada, e é a fé que a maioria de nós temos. Ela é uma fé misturada naquilo que Deus falou por causa de nossa capacidade em realizar o que Deus falou. Nós não estamos acreditando no que Deus falou. Nós só estamos acreditando de verdade no que Deus falou, porque nós temos capacidade de cumprir o que Deus falou. Não é porque nós não temos capacidade, porque se não tivermos capacidade, a gente não acredita no que Ele falou. Então Deus diz: você vai ser pai. O Abraão olha para ele, 75 anos, diz: eu creio. Deus diz para você: eu vou te dar uma casa. E você olha para a sua conta bancária e tem R$1 milhão, você diz: eu creio. Aí é fácil, porque aí até um ateu acredita. Deus diz: eu vou te dar um carro novo. E você olha para a sua conta bancária e você tem R$500 mil. É fácil ou não é fácil acreditar nessa voz de Deus? É muito fácil. A sua fé não está no que Deus disse. A sua fé está na capacidade que você tem para tornar realidade o que Deus disse. Isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira é Deus dizer que vai fazer algo em você e através de você, e você olha para as suas capacidades e diz: não tem nada que possa fazer com que isso se torne uma realidade. Mas eu acredito. Essa é a fé verdadeira. Porque você não está acreditando que você é capaz de fazer. Você está acreditando porque Deus diz que Ele vai fazer em você, através de você e apesar de você, porque Ele é Deus. Mas enquanto você tem muletas, enquanto você acredita nas suas capacidades, as suas muletas podem ser o seu pai, suas muletas podem ser os seus amigos, podem ser o pastor, outro pastor amigo. As suas muletas podem ser os graus acadêmicos que você tem. As suas muletas podem ser os conhecimentos que você tem. A sua muleta pode ser o dinheiro que você tem na conta bancária. A gente tem um monte de muletas e Deus está dizendo: eu vou fazer. E aí a gente olha para a nossa capacidade e diz: é claro que eu acredito. Então Deus tem que nos levar a um ponto onde a gente tem que perder todo ponto de apoio, para que Deus se torne o único apoio, porque Deus não vai glorificar muletas. Deus chamou você para fazer um milagre, e quando Deus faz um milagre, só Ele é glorificado, ninguém mais é glorificado. Então eu estou falando para pessoas aqui que Deus está tirando suas muletas e você está achando ruim, mas é Deus tirando os seus pontos de apoio. Abraão agora está, capítulo 16, com 85 anos. Aí vem a Sara e diz assim: sabe, Abraão, olha aí, não está dando certo não. 10 anos já se passaram, você tinha 75, agora você está com 85. Então eu tenho uma ideia excelente, vamos fazer assim. Vamos criar a primeira barriga de aluguel da história, porque o Deus que fez a promessa precisa de uma ajuda nossa. Deus precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Deus só precisa da sua obediência. Deus tem a hora certa de trabalhar na nossa vida. Cuidado em querer ajudar a Deus. Tem um monte de gente que quis ajudar a Deus. O seu nome está no SPC, no Serasa, porque comprou dizendo: é pela fé. Deus paga. Cuidado para você não querer ajudar a Deus. E a Sara diz assim: está aqui a minha serva, a egípcia, deita-te com ela, e aí eu vou ser mãe através da barriga dela. Eu fico imaginando o Abraão dizendo: Sara do céu, que revelação maravilhosa. Por que você não pensou nisso antes? Está aí, versículo 2 e 3 fala que na hora ele atendeu a voz da Sara. Aí a gente sabe que toda vez que a gente tenta ajudar Deus,
a cumprir o que Ele prometeu para nós, nasce um Ismaelzinho que vai ser um espinho terrível na nossa vida. Aí veja o versículo 16 do capítulo 16. Ora, tinha Abraão 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Então, quando nasce Ismael, esse vacilo de Abraão, ele tem 86 anos. Agora veja Gênesis 17, versículo 1. Ora, apareceu o Senhor Deus Todo-Poderoso a Abraão dizendo, quando ele tinha a idade de 99 anos, e o Senhor disse, anda na minha presença e ser perfeito. Então você vai ver que de Gênesis 16 para Gênesis 17, versículo 1, que é o próximo versículo, nós temos um lapso de 13 anos, em que não tem nada registrado de nenhuma conversa de Deus com Abraão, de nenhuma experiência de Abraão com Deus, de que há um silêncio, há um túnel escuro, por um vacilo de Abraão, que silencia essa voz de Deus por 13 anos. E eu sei que eu estou falando aqui com gente que colocou o carro na frente dos bois, que comeu sobremesa antes da janta, você sabe o que eu estou falando, que cometeu coisas erradas, que você entrou em um túnel escuro e você não escuta mais, parece que não tem mais uma luz, não tem mais uma revelação, não tem mais uma direção. E eu vim aqui para dizer que o Deus de Abraão é um Deus de novas oportunidades, de novas chances. Ele pode restaurar você. Ele pode restaurar você. Aí olha o que é que diz o versículo 1 de Gênesis 17. Apareceu o Senhor Deus a Abraão quando ele tinha 99 anos e disse, anda na minha presença e é perfeito. O que é que Deus vai fazer no capítulo 17? Vai renovar as suas promessas com Abraão e a sua aliança. Aí, no versículo 16 de Gênesis 17, Deus diz, você vai ser pai, Abraão. Você vai ser pai. O que é que acontece no versículo 17 de Gênesis 17? O Abraão se prostra diante de Deus, coloca o rosto entre os joelhos, e o Abraão fala assim para Deus, Deus, um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Poderá Sara, com 90 anos, dar à luz? Abraão está crendo ou não em Deus aqui? Não. Mas a promessa é a mesma de Gênesis 15. Em Gênesis 15 ele acredita, porque ele tem potencial, ele pode ir para a tenda com Sara, ele pode ter um relacionamento sexual, ele pode ser pai. Em Gênesis 15 ele acredita porque ele tem capacidade. Agora em Gênesis 17 é a mesma promessa. Por que o Abraão não crê? Porque ele não tem condições, ele não tem capacidade, ele não pode. E a fé verdadeira não é quando você pode. A fé verdadeira se revela quando você não pode. E Deus está dizendo que você pode. Então você concorda com Deus dizendo mesmo que eu não posso. Se tu diz que eu posso, então eu posso. Essa é a fé verdadeira. E a fé verdadeira é a capacidade de Deus acreditar em você, mesmo quando você não acredita mais em você. Porque Deus diz a Abraão, você vai ser pai. Ele disse, eu não creio. Eu cometi um deslize, eu fiz coisas erradas, agora eu sou um ancião, um velho. Eu não creio que posso ser pai. E Deus disse, mas eu creio. Eu creio em você. Você não dá conta, mas eu dou conta. Você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Eu sou o Deus de milagres. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso. E, aliás, essa expressão do versículo 1, não existe forma de você fazer uma tradução para o português, do hebraico direto para o português. Não tem como. Não existe, principalmente na nossa cultura. A cultura hebraica, Deus é visto como uma figura feminina. Deus é exemplificado como uma mãe que cuida dos seus filhos, que carrega os seus filhos. O próprio Davi dizia, como uma criança desmamada do seio da sua mãe, assim está a minha alma para contigo, ó Deus. Está usando uma linguagem de mamar nos seios da mãe. E essa expressão de Gênesis 17, versículo 1, apareceu o Senhor Deus e disse a Abraão, uma tradução vai dizer, eu sou mais do que suficiente.
a outra tradução vai dizer eu sou todo-poderoso, uma outra tradução do Shed, que é a mais próxima do original, é eu sou o El Shaddai, eu sou aquele que pode suprir você. Essa expressão Shed, ou Shad no hebraico, depois você pode pesquisar. Significa aquele que tem muitos seios. Como é que vai traduzir isso para a nossa linguagem em português? Pessoal, apareceu Deus, o Abraão, dizendo, eu sou aquele que tem muitos seios. Imagina, na nossa cultura isso não funciona, então se usa o mais do que suficiente, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas quando Deus aparece para Abraão e diz assim, olha, eu sou o El Shaddai, Deus está dizendo, eu sei que você não tem mais forças, eu sei que você não pode mais, eu sei que você não tem capacidade, mas eu sou o El Shaddai. Em mim, assim como uma mãe no seu leite tem nutrientes para acalmar, para fortalecer o organismo de uma criança, em mim há nutrientes suficientes para a sua fraqueza, em mim há poder para aquilo que você não pode, em mim há milagre para a sua incapacidade. Se você vir a mim, em mim sairá poder e habilitará você na sua incapacidade para tornar possível o impossível. Isso é extraordinário. Porque a gente lê Gênesis 17, versículo 1, um homem de 100 anos nascerá um filho. Aí a gente vê as incapacidades de Abraão dizendo para Deus, e no capítulo 18, Sara também fala. No versículo 11 e 12 de Gênesis 18, a Sara escuta o anjo dizendo assim, daqui 1 ano eu virei e visitarei vocês e Sara abraçará um filho e amamentará. O que a Sara faz dentro da tenda? Ela racha o bico, irmão. Ela dá risada. Lá em Gênesis 15 eles creem, mas agora não dá. Romanos 4,17 vai dizer, até o versículo 20, que o ventre de Sara estava amortecido. É impossível. O capítulo 18 ela fala assim para o anjo, sabe por que eu não creio? Primeiro, porque eu sou estéril. Esse é o motivo, eu sou estéril. Segundo, já cessou o costume das mulheres. Ela fala isso para o anjo no capítulo 18, versículo 12. Já cessou o costume das mulheres. Uma tradução fala o incômodo das mulheres. Eu lembro que eu estava pregando lá em Anápolis, Goiás, eu perguntei o que era o incômodo das mulheres, e uma irmã disse, o marido? É o marido? Eu falei, não, irmã, é a menstruação, é o incômodo das mulheres. Mas eu falei, fica fria, irmã, logo, logo o seu vai cessar também. Deus vai recolher o seu varão. E o seu incômodo vai cessar. Ela disse, eu sou estéril, eu já passei pela menopausa, eu já suei. Terceiro, eu sou uma mulher avançada em idade. Isso está lá na Bíblia. Não me olhe com cara de evangélico escandalizado, não. Diz assim para Deus, eu olho para Abraão, eu não sinto mais nada. Ela diz assim, terei eu ainda algum deleite nesse velho? Está lá, irmãos, leia lá. Ela fala para Deus, eu olho para Abraão, eu não sinto mais nada. Tadinho dele. Naquela época não tinha Viagra. Tadinho desse mato. Não me olha com essa cara escandalizada. Leia lá. Eles estão dizendo, Deus, aqui é só para dormir e sentar um pouquinho e acabou. E aí o versículo 14 de Gênesis 18 é uma pergunta do anjo para Sara e é uma pergunta do anjo para você. Haverá, são todas as impossibilidades de Sara e de Abraão. E o versículo 14, Deus pergunta, haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? É difícil para mim e para você, somos limitados, não podemos, mas para o Deus que pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. Aí, o versículo 1 de Gênesis 21 vai dizer, Deus visitou a Sara e Abraão, e Sara deu à luz, e tiveram um filho, nós conhecemos a história. Gênesis capítulo 23 fala, e faleceu Sara com a idade de 127 anos. Então, eu acho que é isso que diz lá, né? 127 anos, diz o texto. Isso mesmo, tendo Sara vivido 127 anos. Abraão é quantos anos mais velho que Sara? 10 anos. Então, Abraão tem 137 anos. Gênesis 24 vai dizer que o Isaac casa com Rebeca. E quando Isaac casa-se com Rebeca, ele tem 40 anos. Então, Abraão,
no casamento de Isaac, está com a idade de 141 anos de idade. Olha lá, 17, ele fala, um homem de 100 anos vai ser pai? Sara com 90 anos dará à luz? Ele está dizendo, eu sou velho demais. Agora, imagine com 141 anos, aí que ele não pode. Só que o capítulo 25 vai dizer que quando Sara faleceu, o Abraão casou-se com uma mulher chamada Quetura, e com Quetura teve mais 6 filhos com ela. O que aconteceu com esse velhinho, gente? Vai acontecer avivamento aqui também, né? E vai dizer o texto, e os dias de Abraão foram 175 anos. Com 100 anos ele se achava velho. E aí vem Deus e dá mais 75 anos de vida maravilhosa para a vida dele, com mais outros filhos abençoados. Porque ele aprendeu, eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo, mas Deus consegue. Na minha incapacidade, Ele é o Todo-Poderoso. E a minha incapacidade é a oportunidade que Deus tem de demonstrar o seu poder, realizando milagres. Então eu vim aqui para dizer para você, mesmo que você, como Abraão, entrou nesse lugar dizendo, eu não acredito nem em mim mesmo, Deus está dizendo, eu continuo acreditando em você. Eu vou fazer não é por causa da sua capacidade. Olha a luta de Deus com Moisés. A gente fica dizendo que Moisés acreditava em Deus. Gente, não tem um cara mais incrédulo do que Moisés. Moisés, você vai lá libertar Faraó. Senhor, eis-me aqui e envia meu irmão Arão. Eu não. Não, você vai lá e vai falar com o Faraó. Senhor, sou pesado de boca, eu não sei falar não. Não, você vai chegar lá e vai fazer os milagres. Não, Deus, usa aquele que o Senhor tem que usar, usa outra pessoa. Eu não, porque eu não tenho mensagem. O que eu vou falar para Faraó? Olha a luta de Deus. Quem é que está crendo em quem? É Moisés que está crendo em Deus ou é Deus que está crendo em Moisés? Deus está crendo em Moisés. Moisés está olhando só para as suas limitações. E Deus está dizendo, mas eu tenho poder. Moisés está dizendo, eu não sei falar, mas eu que fiz a boca. Ah, mas eu não sei, mas é eu que tenho poder na sua vida. Eu não sei como, eu é que vou abrir o mar, eu que vou fazer milagre. Eu só preciso de sua disponibilidade, porque eu vou capacitar você. Abraão, você não pode, mas eu acredito. Moisés, você não pode, mas eu acredito. Gideão, varão valoroso. Ele olha para trás e diz, Deus está falando com o outro, com certeza. Que eu estou aqui com medo, esmagando, malhando aqui o trigo, com medo dos midianitas, e aí vem Deus e fala, varão valoroso. É porque Deus enxerga em você aquilo que nem mesmo você consegue enxergar. Aí quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a se ver como Deus te vê. E eu lembro que quando Deus falou comigo naquelas árvores, foi muito forte. O que o Jorge disse para você, Edson, é uma verdade a respeito do seu passado. Porque os homens só conseguem ver o seu passado. Agora, o que o Senhor falou com você, Edson, no meio daquelas árvores, é uma verdade a respeito do seu futuro. E só Deus pode revelar o futuro para você. Só Deus pode chamar à existência aquilo que não existe. Só Deus pode tornar visível aquilo que é invisível. Só Deus pode colocar essa certeza no seu coração. E eu saí dessa casa de recuperação e os anos se passaram e hoje tem 38 anos em que eu prego. Teve nações que eu já entrei mais de 50 vezes na minha vida. Eu já preguei em mais de 100 países do mundo. E eu era um menino drogado em que Deus disse, eu acredito em você. Deus acredita em você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu tenho 1 minuto. Deus acredita em você. Deixa eu fazer algo com vocês aqui nessa manhã, em 1 minuto. Nós, os homens, falamos muito e dizemos pouco. E Deus, Ele fala pouco e pode dizer muito. O capítulo 20 de Gênesis diz que o Abimeleque chegou para Abraão e disse, as mulheres da minha nação estão estéreis. Eu preciso que você clame a Deus para Deus curar a esterilidade das minhas mulheres. O Abraão está há 25 anos esperando Deus curar a esterilidade da sua esposa. E ele não vê o milagre. E agora vem um rei e diz, Abraão, ora para Deus curar a esterilidade das mulheres da minha casa.
da minha nação? Como é que eu vou pedir para Deus fazer na vida dos outros aquilo que Ele não fez ainda nem na minha vida? Mas às vezes esse é o grande segredo. É você orar para Deus abençoar os outros com as mesmas bênçãos que você gostaria de receber. Em Gênesis 20 vai dizer que Abraão orou pelas mulheres do reino de Abimeleque, Deus as curou, e todas elas se tornaram mães, foram abençoadas. E em Gênesis 21, logo em seguida diz, e Deus visitou a Sara, e ela concebeu e deu à luz um filho. Tem um monte de gente do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, são pessoas que têm sonhos, que têm desejos. E eu gostaria que você abençoasse a vida dessa pessoa. Você pode segurar a mão da pessoa que está do seu lado. Sabe, em Gênesis 12, Deus me deu uma palavra, quando eu tinha 22 anos de idade. Você é um abençoado, que vai abençoar todas as nações, e eu abençoarei quem te abençoar. E a frase que Deus me deu é, se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, abençoada a consequência que você será abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você está abençoando nessa manhã abençoada. Você pode dizer isso para o seu irmão? É bem facinho. Essa pessoa que está do seu lado é um abençoado de Deus. Essa pessoa que você está segurando a mão, ele é um abençoado de Deus. E Deus disse, se você abençoar quem eu abençoei, eu entro na cena e eu abençoo quem abençoa os meus abençoados na sua abençoada missão de abençoar. Você pode abençoar o seu irmão agora, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pelo seu trabalho, orando pela sua saúde, orando pelo seu ministério, orando pela sua vida espiritual, orando por estratégias, orando por revelação, orando por experiências. Você pode abençoá-los agora. Declara uma palavra profética sobre a casa dele. Declara uma palavra profética sobre a família dele, sobre o ministério dele. Declara agora, e o Espírito de Deus se move nesse lugar. O Espírito de Deus se move chamando você para andar com Ele. Não é o que você pode fazer, é o que Ele vai fazer através de você. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Eu libero esse mover sobre a sua casa. Eu chamo o sobrenatural de Deus sobre o seu ministério. Eu chamo o extraordinário de Deus sobre a sua família. Eu chamo os recursos celestiais e financeiros sobre a sua vida. Eu chamo o poder do Espírito Santo sobre você agora.